Sejam bem-vindas no podcast A Mesa com Elas. E hoje teremos a convidada Cláudia Avelar. Roda a vinheta. Bom, hoje temos o imenso prazer de estar aqui com Cláudia Avelar. Né, Cláudia? Obrigada por me receberem aqui. Muito feliz de poder participar neste projeto. Ai, que bom. Bom, Cláudia é portuguesa, imigrante, CEO do Poder do Network, mãe do Kevin e do Kai, esposa, cristã. Mais alguma coisa, Cláudia? Acho que já tá bom, né? Bom, é um prazer tê-la aqui com a gente. E eu chamei realmente porque você é uma mulher muito inspiradora, tá? Obrigada. Muito inspiradora. E pelas conversas que a gente já teve, a minha admiração cresce ainda mais. Porque você está ali atrás dos bastidores, mas ao mesmo tempo, nada anda sem você. Obrigada pelo carinho. E eu queria começar, então, a conversar com você sobre essa parte de portuguesa imigrante. Uau. Vamos começar a sua trajetória? Vamos, claro. Então, Estou aqui vamos lá. para poder agregar no que for possível, né? Então, tá. Me fala, teve alguma dificuldade por você ser portuguesa? Alguma discriminação? Alguma coisa? Quando você foi para o Brasil, depois veio aqui para os Estados Unidos? Bom, vamos lá. Não, eu nunca tive discriminação e eu acho que, de forma geral, né? Tem a parte cultural, óbvio, é diferente. Mas uma das coisas que eu aprendi muito cedo, eu emigrei muito cedo de Portugal para Londres e de Londres eu fui para o Brasil. Então, uma promessa que eu fiz para mim própria foi que qualquer lugar do mundo que eu vivesse, eu não iria falar mal daquele lugar. Bem pelo contrário, eu iria agradecer por ele estar me recebendo. Independente de se o país funciona muito bem ou é de primeiro mundo, como popularmente as pessoas falam, eu iria respeitar, porque ninguém me chamou lá. Eu fui lá porque eu quis ir. Então, eu acho que isso me ajudou muito, porque eu já fui com essa mentalidade que eu estou indo porque eu quero. Ninguém me chamou. Então, se eu estou indo porque eu quero, eu tenho que agradecer por eles me receberem e não criticar. E de uma forma geral, os meus amigos mais próximos falam que eu sou brasileira do Paraguai. Porque até hoje eu não acredito que a Cláudia é portuguesa. Fala melhor português que a gente. Eu fui me adaptando muito bem à cultura do brasileiro. Por sinal, eu sou apaixonada. Essa alegria, essa garra é algo que... Só enquanto no brasileiro. Eu já morei em vários países, eu já convivi com várias nacionalidades. Mas o brasileiro tem algo muito particular. E essa alegria, essa garra, não conheço. Não conheço outro país, outro povo que carregue isso. Então, o meu tempo no Brasil foi muito precioso. Meu filho, Kevin, nasceu no Brasil. E eu só tenho a agradecer, de facto. Ah, que bom. Outra coisa que eu ia perguntar para você é essa máquina, né? Essa máquina de fazer acontecer, workaholic, Yes. né? A gente tá conversando com a Cláudia, ela tá aqui no celular, ela sai, ela tá mexendo, ela tá o tempo inteiro trabalhando. Você é workaholic 100% do seu dia? Ou você tem aquela parte, não, hoje eu sou mais mãe, hoje eu sou mais esposa, ou você consegue conciliar todos esses atributos na sua vida, assim, de uma vez só? Eu demorei alguns anos para chegar até essa conclusão, tá, gente? Não é assim. Apanhei bastante, errei, como todos nós, carne, né? Hoje eu tenho muita convicção daquilo que eu vivo, o que funciona para mim, tá? E compartilhando para vocês, é você criar rotinas. Tem coisas que tem que ter rotina. Por exemplo, uma criança, isso estudos comprovam, ela tem que ter a rotina do sono, da alimentação, da atividade, da escola. Isso sim, isso tem que ter rotina. Dentro do casamento, você ter aqueles momentos também. Mas você não pode fazer nada muito engessado. O que acontece? Às vezes eu acabo falando isso dos meus processos dentro de casa, com as crianças, com a minha empresa, com o meu relacionamento, com a minha vida social, e acaba parecendo que tem que ser tipo, sabe, um script, um checklist. E não é. Porque a nossa vida, ela não é assim estável o tempo inteiro. Não existe estabilidade. Nem nos negócios, quando a gente fala, nem na vida pessoal.
Eu acho que em nenhuma área. Nada. E é exatamente esse lugar que eu chamo até de perfeição. Porque é ali que você vai ajustar. Então, quando eu falo, assim, dentro dos meus processos dentro de casa, como esposa, como mãe, como empresária, como ser humano, né? Como amiga, como filha, eu falo que, sim, tem coisas que tem que ter processos e tem coisas que você tem que olhar e falar assim, cara, aqui não tem processo. Então, vai ter um momento da minha vida que eu não vou ser aquela mãe mais presente na vida dos meus filhos. E eu tenho consciência disso e não me culpo por isso. Era a segunda pergunta. Você já se culpou por isso? Não, já, óbvio. Quem nunca, óbvio, né? no processo você se culpa, mas depois quando você tá lá na frente, você olha assim, meu Deus do céu, entende? Então assim, eu não me sinto menos mãe ou mais mãe, eu sei das minhas responsabilidades, então dentro da minha casa, da nossa família, eu tenho uma comunicação muito aberta com os meus filhos, então eles sempre acompanham todos os processos que a gente está vivendo. Tanto o Bruno, na loucura da agenda dele, quanto eu, Cláudia, e sempre com o pensamento do seguinte, a gente está fazendo por nós, porque a gente se conhece, né? Então é algo que nós gostamos de fazer, eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir. Eu não seria melhor mãe se tirassem isso de mim e eu tivesse 24 horas por dia com os meus filhos, bem pelo contrário, muito possivelmente eu seria pior mãe. E descontar, talvez, neles, né? Uma frustração, né? De não estar realizando. Com certeza. Então, eu falo que eu me organizo dentro de um processo. Empresas têm processo e não pode fugir disso, né? Eu me organizo com a rotina das crianças. Eu me organizo também de acordo com a minha agenda, com a agenda do Bruno. Mas vai ter momento que não tem como ser dessa forma. Então, eu acho que é importante você falar, sim, tem que ter organização, mas também não pode ser engessada. Sensacional isso. Tem que ter, mas não pode ser engessada. Porque se você se engessa, às vezes vai surgir algum tipo de desafio na sua vida e você não vai ter tempo de ação, porque a sua cabeça está tão naquilo que você não age. E é exatamente nesse momento que você cresce. Com certeza. E aí você perde esse timing de crescer. E aí vai passar de novo aquela mesma situação. Enquanto você não entender que você está sendo colocada ali para poder ir para o próximo nível, você vai ficando em ciclos. Com certeza. É importante a gente seguir, né? Saber planejar, mas aí entender quando você tem uma mentalidade treinada, que vão surgir momentos que você vai precisar sair da rota. Sim. E óbvio, eu saio da rota, não, já entendi, já resolvi, depois eu volto, eu ajusto, continuo a minha jornada. Mas quando a gente tem essa mentalidade, o que a Cláudia traz pra gente consegue agir quando as coisas não saem como esperado. Porque muitas vezes quem segue muito à risca, a rotina, se acontece qualquer coisa ali que não estava planejada, a pessoa paralisa. E aí, como ela paralisa, ela não consegue criar, e depois para retomar é muito mais difícil. Ela vive numa zona de culpa, né? Porque muitas vezes, poxa, eu não tô presente com meu marido, eu não tô presente com os filhos. Entendendo cada momento que a vida pede e que vão surgir. Por mais que você programe, como a Cláudia disse aqui, não existe estabilidade. Então, em algum momento, você vai precisar recalcular e crescer, porque a gente se descobre, né? A gente estava falando aqui agora há pouco que a nossa autenticidade vem disso, né? A gente busca referências, busca inspirações, mas é quando a gente está com a gente ali resolvendo, né, alguma coisa, algum momento delicado, a gente está crescendo e está entendendo como a gente pensa com a nossa cabeça. Sim. Né? Porque às vezes a gente acaba se tornando uma cópia. Sim. Né? Porque a gente tem tantas referências, tem tanta gente falando tantas coisas que você fala, meu, que bom que eu consigo me ouvir. Sim. Né? Então, e ter isso. E a outra coisa que você me falou que chamou muita atenção foi passar isso para as crianças, porque tem muita gente que acha que criança não entende. E aí não conta, não compartilha o momento que está vivendo. Olha, a mamãe está viajando, ou a mamãe tem esse trabalho, a mamãe está fazendo isso, a mamãe está ajudando pessoas. Esse compartilhar e trazer a criança para perto é sensacional, porque a gente conhece os filhos da Cláudia e eles são crianças extremamente amáveis. Eles sabem que eles são amados. Porque o momento que a Cláudia está ali presente com ele, ela está 100%, né, Cláudia? Isso que eu ia perguntar. Toda empresa tem um MVP, né? Qual que é o mínimo viável da casa, da família? Você fala, isso aqui eu não abro mão. Essa rotina eu não abro mão. Para você saber também que está indo no caminho certo, que chegar lá na frente, você olhar para trás, eu perdi meus filhos, perdi meu marido, perdi a minha saúde. Então, qual que é o MVP da rotina que você não abre mão, mesmo estando no flow, mesmo estando com a agenda cheia? O que não é negociável para mim. O que não é negociável, o que é o mais importante que você sempre faz, mesmo com a agenda cheia? Ter a certeza que todos os dias à noite eles oram. Sei uma. Qual? Levar na escola. Tem várias. Coisas, mas até isso, no momento específico,
ano passado, o Kevin tá com 11 anos e o Kai com 8, né? E ano passado eu tive que ajustar um pouco isso, mas durante toda a vida acadêmica deles, além de eu ser voluntária na escola, para entender os processos aqui, enfim, eu nunca negociei levar os meus filhos na escola, buscar eles na escola, ou eu, o Bruno muito menos que eu, porque essa era uma coisa que a gente acordou que seria eu. Então, levar e buscar na escola é algo que não é negociável para mim, mas existem situações atípicas. Eu comecei até a permitir isso mais por causa da demanda e eles também já estão mais velhos. Mas eu acho que nessa fase inicial da vida acadêmica é muito importante. Em casa, o para casa deles, eu faço questão de contar, tipo, uma coisa que durante toda essa fase acadêmica deles, que eu nunca negociei, é perguntar para eles todos os dias como é que foi o dia deles e o que aconteceu e a gente conversar. Mas isso foi padrão e é padrão até hoje. À noite, tá com eles, orar com eles. Se eu não estou em casa, eu ligo. Se a Net está com eles, eu converso com eles, ter certeza que eles oram, agradecem pelo dia deles. Ter nosso tempo de lazer também. Igual, por exemplo, eu divido com o Bruno, né? Por causa das agendas. O Bruno é uma pessoa que gosta muito de ir no cinema. E as crianças amam o cinema. O Kevin, então, nem se fala. Então, a parte do cinema ficou com ele, entendeu? E, tipo, porque ele gosta também. Eu já sou mais hyper. Então, eu tenho dificuldade de ficar sentada ali. Então, essa parte de brincadeira, de buscar... Eu que faço. Mas se eu te dissesse, assim, 2 ou 3 que eu não negocio... acordá-los de manhã, né? Levar na escola, buscar na escola, orar com eles à noite e planejar. Eu tipo, sabe, eu fiquei muito surpresa com o Kevin nesses dias. O Kevin gosta de viajar também, né? E ele virou, ele já tinha falado da Itália e tal, e agora ele veio com uma situação que é ir para o Japão. Porque no Japão tem uma parte ali... Então, achar agenda para viajar pro Japão. Exatamente. É um desafio, hein? Então, eu acho que para mim não é negociável eles saberem, e eu sei que eles sabem disso, tanto da minha parte quanto do Bruno, que eles sempre vão ter o meu tempo para ser escutados, independente de qualquer circunstância. O meu celular pode tocar aqui agora, especificamente. Se for o Kevin... eu vou pedir para atender, eu não vou deixar... depois eu atendo. Os meus filhos sempre serão prioridade na minha vida e eles sabem disso, então se ele está passando algum problema, eu vou estar sempre ali para ouvir. E essa é uma das coisas que eu não negocio, que é conversar com eles da escola, porque eu já entendo o que está acontecendo. Então eu posso sempre agregar alguma coisa para eles. No mais, assim, poderia enumerar muitas coisas, mas isso para mim é fundamental, esse tempo de conversa, de atenção, de eu escutar eles todos os dias, como é que foi o dia deles, poder aconselhar eles, compartilhar também como é que foi o meu dia. E colocar, todo dia eu coloco uma sementinha na cabeça deles, para que eles possam pensar além, sabe? Para que eles possam desejar. Por exemplo, talvez essa situação do Japão veio de uma semente que eu coloquei no Kevin, porque ele gosta de tecnologia. E aí, inclusive, foi isso que ele falou comigo. O porquê do Japão que ele queria ir, entendeu? Então, foi uma semente que eu coloquei lá atrás. Eu acho que essa comunicação dentro de casa, né, de eles saberem que eles são prioridade dentro de casa, independente se hoje eu estou 2 horas conversando com eles e amanhã só 5 minutos, é muito importante. Então, sim, esse tem uma diálogo. Conexão, né? Já tem a conexão. Todos nós somos muito conectados. Isso não muda, né? E o momento que vocês estão juntos é valioso. Né? Às vezes a gente vê, tem mãe que passa às vezes o dia inteiro com o filho, mas assim, só deu banho, deu comida, não sei o que, mas não conseguiu conectar, não conseguiu mostrar que tá acessível ali, não conseguiu plantar essa semente, né? Isso é um exercício que eu tento fazer. Eu falo assim, o que eu fiz? Eu contribuí? Ou eu só cuidei, né? Como mãe, que é uma tarefa importante. Mas e o treinar, né? O filho e trazer para ele ali referências, fazer com que ele sonhe, mostrar conexão. Isso é muito importante. Eu falo que hoje, nós, mulheres, enfim, famílias, todo mundo tem esse objetivo de frutificar, de construir, crescer. E isso, claro, tem um tempo de processamento, de maturação, né? Até você conseguir atingir todos os seus objetivos. Mas quando você tem essa conexão com o seu filho, é preferível 5 minutos do que 24 horas. Porque não adianta. Tem coisa... talvez essa fala minha até seja um pouco polêmica. Tem coisa que você consegue sim terceirizar. Desculpa ser assim tão transparente. Com certeza. Porque sim. Alguém que te ajudou com os seus filhos não te torna menos mãe. Com certeza. Em momento nenhum. Então, para mim, por isso que eu te falo do diálogo, é algo que eu não estou disposta que alguém coloque
nos meus filhos. Porque Deus me deu os meus filhos, né? E eles pertencem a Deus. Então, me cabe a mim, como mãe, e além de ser mãe, ser tutora, de eu poder conduzir. Isso sim, que é o quê? Conduta, princípios, caráter, educação. Dar banho é importante? Sim, eu dei muito banho e continuo dando. Dar comida é importante? É necessário, é fundamental para viver. Mas você precisa fazer isso todos os dias. Isso vai te fazer mais realizada, vai te fazer crescer, ou você pode ter a ajuda de alguém. Então, os meus filhos, por mais que eu tenha ajuda, por mais que eu viaje muito, pode perguntar para eles em qualquer lugar, a qualquer momento, se algum dia eles se sentiram abandonados ou que eu não sou uma excelente mãe. Bem pelo contrário. Eles me admiram, a gente conversa, assim, de tudo, muito abertamente, dos projetos. Eles têm consciência que eles não têm o poder da decisão, mas eles têm o poder da opinião. Existe uma grande diferença, opinião e decisão. Então, sempre cientes que a gente faz o melhor e que a gente já tem uma jornada que eles estão dispostos a ouvir. Então, isso se constrói, né? Por isso que muitos pais falam, meu filho não me escuta e tal. Eu também posso lá na frente, você não sabe, né? Só Deus. Eu falo que papel de mãe é o mais... entendeu? Você aposta o all-in sem garantia de nada, né? Então, é isso. Tem coisas que eu falo que o diálogo, tanto da minha parte quanto do Bruno, é algo que a gente não abdica. Eu não permito que ninguém... entre aspas, eduque ou instrua os meus filhos além de mim. Tirando a parte acadêmica, né? Que é ali a escola. Mas é isso, acho que... Então, vocês são a referência, né? Sim. Exato. Tem que ser a referência de inspiração. Isso é inspirador, porque muitos empresários, às vezes, pessoas ganham o mundo e perdem a casa. É verdade. E, para quem não sabe, a agenda da Cláudia não é só cuidar dos filhos, mas cuidar do marido, cuidar dos negócios, cuidar dela mesma. Então, às vezes, a gente fica muito focado, às vezes, em cuidar de uma coisa de cada vez. E é impossível. É impossível, porque uma coisa, às vezes, não espera a outra. A vida está acontecendo, a né? vida vai acontecendo. E eu vejo que a Cláudia faz isso com muita maestria, porque se você for parar para falar assim, agora você é só mãe. Como é que fica ela? Como é que fica o eu, Cláudia? Sim. Como é que fica o eu estou me cuidando? Ela tá maravilhosa. Eu olhei para a Cláudia hoje e falei, meu Deus, tá muito bem cuidada. Você vê que a pessoa, ela não se deixou para o outro, para viver a vida do outro. Ela não deixa a vida dela para viver a vida do esposo dela. Não, ela é a Cláudia. Onde você chegar, ela fala assim, não, eu sou a Cláudia. Independente se é a Cláudia Velar, ela é a Cláudia. Eu sou aquela pessoa que vê nos ambientes também que, às vezes, as pessoas se preocupam muito com as empresas, se preocupam muito em ganhar dinheiro, se preocupam muito em ser ou ter. Mas ser o quê? Ser empreendedor? Muito legal. Ser mãe é fenomenal. Quem tem esse prazer de ser mãe é genial, é muito bom. Mas você precisa fazer o que precisa fazer e com maestria. E não querer parar a vida de uma coisa para fazer as outras. Sim. Então, a vida não espera, né? A vida não espera. Exatamente, tudo A vida não acontece. espera. Eu costumo falar que a vida é um chain, é um cadeado, é um tanto de bolinha assim que você vai atrelando elas e faz fluir. Tem muita gente que na parte empresarial fala muito, né, do processo e tal, mas a vida é um processo. Nós vivemos processos diários toda vez que você... Na verdade é o seguinte, todo aquele que se dispõe a ouvir e que está aberto a aprender, vai viver o processo todo dia. Sim. Porque não é só com eu estar aqui hoje e falar com vocês. Às vezes, se você tiver o ouvido apurado, o seu olhar, a sua visão apurada, você pode estar num café, que aquilo ali vai te ensinar alguma coisa. Então, o que é processo? Processo é a vida. A vida é um processo, desde que você nasce até que você só a parte. vida acontecendo, É processo. Você vai viver vários. A única diferença que tem é que o processo que eu vivi lá atrás com 18 anos, que eu achava, meu Deus, chorava. Hoje eu olho e falo assim, sério mesmo? Isso aqui? Oh, meu Deus.
Entende? Eu brinco que eu sou meio antissocial, que às vezes eu sento em algumas mesas e eu não tenho paciência. Estou sendo bem verdadeira com você. Eu não tenho. Por quê? Porque eu olho, eu fico olhando. Não, isso aqui. Aí eu falo, Senhor, tira isso do meu coração. Tem isso aqui, ó. Porque eu já passei, eu tenho que passar a mensagem. Porque não é o que você carrega dentro de você, é aquilo que você deixa no outro. Entendeu? Às vezes não é o só outro não sobre tá o que lá você. ainda. Então, às vezes, você tem a possibilidade de estar fazendo aquilo ali todo dia com alguém. Mas como você já está muito lá na frente, você perde até um pouco a paciência. Isso é errado, tá? Eu tô falando isso porque eu me policio toda vez para não fazer isso. Porque eu já tô. Meu pensamento é acelerado. Então eu falo assim, cara, tem que otimizar meu tempo. A minha cabeça é essa, tem que otimizar meu tempo. Mas não é isso. Porque se tá dentro de mim, me cabe, e com aquilo que eu acredito, passar por outro, deixar no outro. Isso sim. Eu até quero compartilhar com vocês uma situação que aconteceu, que eu acho que faz muito sentido e que é importante ser falado. Quando a gente fala de processo e a gente fala de processo, propósito, vida, alinhamento, enfim. Esses dias, conversando num voo, eu tive a oportunidade de estar com o Shep Putzo, que é o fundador do Legendários. Que legal. E ele é um cara extraordinário, assim. Deus deu uma visão para ele fora, assim, enfim. E ele me explicou uma situação e depois eu fiquei muito refletiva sobre isso, porque tem muito a ver com propósito e processo. Mas imagina assim, o primeiro círculo sou eu com um tanto de pessoas falando para elas. Então eu estou ali, igual a gente está aqui hoje, e para as pessoas que vão assistir o podcast, mas imagina que sou só eu. Eu estou aqui e eu estou conversando com essas pessoas. Esse é um processo. Você está ouvindo alguém. Quem você está escutando primeiro? Isso é muito importante. Mas você está ali e você está falando, ok? Então imagina o círculo, tem aquele tantinho de pessoas e você está aqui e você está falando para elas. Aí vem o segundo círculo, que são aquelas pessoas que você falou, aquelas pessoas falando, ou seja, que é o que somos nós aqui agora, tanto de mulher falando, não sou eu, agora somos nós todas aqui falando, para um outro tanto de pessoas. Você vai atingir X pessoas, você outro X, outro X, outro X. Então a gente tá. Agora eu atingia 10, das 10 eu virei o 20, Sim. das 20. E depois o último círculo é como. Sabe aquele negócio que água grama? Que você coloca na grama e ele fica O sprinkler. jogando, sprinkler, que fica jogando água para todo lado? Isso é aquilo que você cria. Essas pessoas viram um sprinkler, elas ficam jogando para todo lado. O que eu quero dizer com isso? Criou um processo, e processo não é só você organizar, e isso eu falo assim, não só no sentido familiar, mas também no sentido empresarial, e no sentido de você com você mesma dentro de você. O que te deixa feliz? Você vive pelo quê? Eu estou falando isso porque eu vivo num princípio que Deus me ensinou, que é sobre o outro, né? Não é só sobre nós, é sobre o outro. Então, quando você chega nesse estágio que você consegue, aí você cria um exército. Uau. Porque sozinho, eu sozinha, Sim. eu não vou mudar o mundo. Eu não vou mudar o mundo. E eu, sozinha, querendo centralizar em mim, Cláudia, eu também não sou uma boa líder. Com certeza. Porque um líder, quando as pessoas falam muito popularmente que o líder cria novos líderes, tá, como é que você cria novos líderes? Tá? O que você tem que fazer? A primeira coisa é o seguinte, você construir isso dentro da pessoa, é entender esses 3 processos. Primeiro ele te ouve, depois ele passa isso para outras pessoas. E a das mensagem outras pessoas, continua. E a mensagem continua. Por quê? Porque é sobre aquilo que você deixa aqui, não é sobre o que você carrega dentro de você. Então existe aí uma grande diferença que leva à frustração e a várias coisas, que poxa, a pessoa acaba centralizando por uma imagem dela. Se é propósito, não é ela, é os outros, entendeu? Então, e se amanhã ela não estiver aqui, o propósito morre. Então, os processos morrem. Ou seja, o que você está deixando? Com certeza. O que você está deixando aqui? Então, quando eu falo desses círculos, que para mim ficou muito claro, é meio que resumidamente o seguinte. Aquilo que na sua casa, na minha casa, nos meus filhos, funciona, resumindo, é porque eu compartilho os meus processos com eles. Eu compartilho aquilo que a gente está vivendo. Eu falo para eles abertamente, não que eles possam decidir, porque eles são crianças, e a mesma coisa se aplica na vida adulta. Nos seus amigos, com o seu marido, com os seus colaboradores. Então, eu falo que você viver esse processo e essa parte da família, é importante entender que não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através de você. Se eu não estiver aqui amanhã, quem vai continuar? Porque Fantástico. a gente precisa de muitos exércitos, não é só de um. Todos precisam estar em movimento para criar
esse exército. E esse exército é o que vai nos ajudar ou fazer com que os nossos filhos vivam um futuro melhor. Com certeza. Então, assim, quando eu falo, porque ela iniciou falando também muito do meu backstage e tal, não necessariamente você tem que estar no stage. Sim, é importante você levar essa mensagem para as pessoas, mas muitas das vezes você pode estar fazendo isso de uma outra forma. Eu acho que eu senti muito de falar isso, porque quando nós somos imigrantes, é algo que nos é muito cobrado, sabe? Então parece que existe uma coisa, um padrão. Poxa, olha uma coisa, eu sou cristã, se Deus fala comigo que Ele tem um propósito através da minha vida, não quer dizer que seja centralizado na minha vida, entendeu? Não faz sentido o que eu estou tentando explicar. É sensacional. E você vive isso. Quem conhece a Cláudia sabe que tudo isso que ela está falando é algo que ela vive realmente. Minha maior lição, assim, depois que eu conheci a Cláudia, foi sobre o servir. Né, que o servir é sobre o outro. A forma como ela e o marido dela, o Bruno, eles servem é algo surreal, que eu nunca vi antes na minha vida. Porque muitas vezes a disposição de servir, de estar pronto para o outro, ela é acima da média. Vocês são um exemplo. Então, tudo isso que você falou de derramar no outro é algo que vocês realmente fazem. Uma vez conversando com a Cláudia, eu falei assim para ela, não sei se você lembra, eu falei, ai, amiga, como eu queria ter tido instrução lá atrás, ter um mentor no começo da carreira para ter feito diferente. Ela falou assim, eu não. Eu falei, você não? Ela falou assim, eu não. Ela falou assim, porque com todos os aprendizados que eu tive, hoje eu posso ajudar outras pessoas através das experiências que Deus me permitiu viver. Aí naquela hora eu falei, uau, amiga, você é forte mesmo. Eu falei, tudo que você viveu. Ela falou, tudo. Ela falou assim, porque através das minhas experiências hoje eu consigo ajudar outras pessoas, né? Então você fala assim, olha o sentimento de entrega ali, né? Tão grande de servir e ajudar. E não é fácil ser esposa do Bruno, né? Aquela vida tumultuada, né? Cada hora num lugar, os bastidores. E a Cláudia, de uma humildade, a gente estava conversando e ela falou que às vezes as pessoas nem sabem que ela é a esposa do Bruno. Né? Mas isso reflete o que eu estava tentando explicar ali. Talvez depois eu até mando uma parte que eu até já estudei um pouco sobre isso que eu falei dos círculos. Mas quando você tem algo dentro de você que você sabe que você tem certeza que Deus colocou em você, você não precisa, porque não é o homem que vai te dar, é Ele, entendeu? Não corra. Faça a sua parte, se movimenta, tá? Correr e movimentar, existe uma grande diferença. Não force, porque tudo que vem de Deus é perfeito e agradável e só acontece quando Ele já determinou. Então não adianta, porque quando a gente faz isso, a gente se frustra. E aí eu deixo de ser essa pessoa autêntica e genuína para pegar o meu perfil adaptado, porque todos nós temos, tá? Na empresa eu sou bem dura, viu? Só para vocês saberem. Mas eu entro numa bolha de um perfil adaptado que quando eu olho para trás, eu falo assim, quem é que eu sou? A ciência já mostra que quem se adapta demais, quem muda para o perfil adaptado, existem, assim, números absurdos de depressão, tá? Uau! Isso aí é estudado. E eu participei agora no Brasil, e eu não tinha essa noção. E fui ler sobre isso. É normal você ter o seu perfil, quem você é, e você tem o seu perfil adaptado, normal. Eu não vou chegar aqui só porque em casa eu gosto de andar de moletão e vir gravar um podcast de moletão, entendeu? E isso não é que é o meu perfil adaptado. Eu tô dando um exemplo assim, mas eu vou me adaptar. Vai se adaptar ao ambiente. Ao ambiente, não deixando de ser perdendo os meus valores, nada disso, mas eu preciso ter uma postura diferente, eu preciso ter uma linguagem diferente no mundo corporativo que eu tô tendo aqui no podcast, por exemplo. Então, quando a pessoa se ajusta demais, muda muito pro adaptado, dentro de algo que ela tá executando, seja uma mentoria, seja no mundo até corporativo, quando vai chegar uma fase, porque é um esforço muito grande você estar 100% do tempo no adaptado, que ela tem índices elevados de entrar em depressão. Porque é aquela fase que você pergunta assim, quem eu sou? Porque tudo é uma mentira. Quem eu sou? Entende? É porque não é a mentira, não é considerado mentira, mas é tipo assim, você vive diante de uma função. Eu preciso estar assim, eu preciso ser assim, eu preciso fazer isso o tempo inteiro, porque isso aqui é a minha obrigação. Não é que a pessoa seja mal intencionada, mas cuidado, porque talvez você esteja forçando um processo aí que ainda não é a hora, entendeu? Entendeu o que eu Não, sensacional. Você sabe, esses dias eu anotei algo, uma reflexão que eu tive conversando com pessoas que eu acho que define muito isso, que quando a gente se movimenta e a gente não tem
tem resultado, muitas vezes vem a frustração. Porque você fala assim, eu tô Isso aí. fazendo, mas não tô tendo resultado. Só que se você se movimenta não sendo quem você é, vai gerar. Você pode até realizar, pode até arrombar as portas, mas vai gerar vazio. Você vai chegar e vai falar de repente, poxa, é uma depressão, o que eu tô vendo? Porque eu me movimentei, mas eu não sou eu. Qual é a minha essência? Eu fiz por dinheiro, eu fiz porque eu achei que era legal, eu me inspirei numa inspiração errada. Agora, quando você sabe quem você é e você vive isso, é quando você de fato tem a realização. Então, assim, não é tudo a todo custo, nem tudo vale a pena. Sim. Né? Porque você sair esmurrando portas a troco de ser reconhecido ou de ter maiores conexões, né? Tem gente que às vezes faz um personagem para ter conexões, a hora que chega, põe tudo a perder. Nada daquilo. Né? Não é nada daquilo. E pegando o gancho que a Cláudia falou, o que ela disse é o seguinte: começou com uma pessoa, o Chap, Sim. depois ele pegou mais outras pessoas e está se expandindo mundialmente. Olha o nosso maior exemplo, o nosso mestre Jesus. Ele pegou 12 e falou agora espalha as boas novas para o mundo inteiro. Até hoje falamos sobre ele. Então é o maior exemplo de servidão, não servidão, de servir, de amor, de paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, é dele. E a gente segue esses princípios, e eu vejo que a Cláudia, tanto na casa dela, quanto no trabalho dela, quanto com os filhos dela, o maior exemplo seu quem é, Cláudia? Jesus, sem dúvida. Jesus, sem dúvida. Sem dúvida. É o legado, né? É o que eu não espiritualizo demais. Acho que a gente tem que ter cuidado em espiritualizar. Eu tenho plena consciência e falo isso, que eu sou carne, tá? Então eu erro, peco todos os dias. Jamais eu falo que eu busco de uma forma raciocinada. Não de uma forma emocional, sabe? Se bem que muita gente usa o termo da dependência. A dependência é o quê? Dependência da leitura. O livro, sim, que tem a maior informação da lei da vida, entre aspas, se eu fosse falar assim, né? Para te ajudar. Eu olho e eu penso sempre, isto aqui é certo, isto aqui é errado? Porque, gente, nós erramos, tá? Eu erro também. Às vezes, erro tentando acertar, consciente, eu aposto, né? Então, eu sei que existe uma chance ali de dar certo ou de dar errado, mas dentro de um princípio. Por quê? Porque uma criança, desde muito pequena, você pode perceber, nós somos mães, a gente sabe disso, ela desde pequenininha, ela sabe sim e o não, que é o certo e o errado. Ela assimila o sim e o não, o certo e o errado. Então, ela já tem essa base do que é certo, do que é errado. Entende? Imagina eu, como adulta, nós, como adultos, nós sabemos muito bem o que é o certo e o que é errado. Agora, quando eu falo de errar, é você apostar, sei lá, num negócio dentro de uma configuração que você acredita e não deu certo e tá tudo bem, você tá consciente. Agora, errar intencionalmente, que é quando você espera algo, ou você faz algo, mas você sabe que não é o certo, isso é um erro premeditado. Existe uma grande diferença, entendendo? Você se colocou nessa situação, ninguém te colocou lá. Você sabia muito bem. Porque, repara, você de criança sabe o que é certo e o que é errado. Na vida adulta, você sabe muito mais. Se você está disposto a saber, mesmo que você está fazendo algo, aí você vai colher os frutos. Então, eu falo, essa parte entre backstage ou não, primeiro é muito meu, culturalmente falando. Português é muito assim, sabe? A gente é bem reservado, bem tranquilo. E se Deus quer essa visibilidade para mim, ela vai acontecer gradativamente. Eu estou em movimento, eu sei que eu estou em movimento. Não precisa que ninguém hoje me fale que eu não estou em movimento. Eu sei que eu estou. Então, eu não vou no tempo do humano, eu vou no tempo de Deus. Já teve momentos da minha vida que eu não estava em movimento? Claro que já. Vários. Todos nós, vários, né? vários momentos. Mas eu tenho movimentado, e não com a expectativa que irei, se for da vontade de Deus, creio e recebo. Já recebi profecia, inclusive, em relação a isso. Mas milhares de mulheres ou milhares de pessoas. Amém! Eu recebo. Eu estou em movimento. Sim. Eu estou fazendo a minha parte. Mas, Cláudia, olha, esse negócio de stage pra mim a pessoa que também, né? Você gosta. a pessoa que tá no stage, eu falo assim, ó, o marido e a mulher, eles são um. Se ele tá no stage, você tá no seu outro stage. Qual que é o seu stage? É de estar apoiando ele, é de estar, quando ele chega em casa, é o lugar de descanso. Qual que é o melhor lugar de descanso do seu marido? É você.
o melhor lugar de descanso dos seus filhos é você. E você faz isso com maestria. Obrigada. Então, a pessoa assim, nossa, mas meu marido tá lá no stage, eu tô no backstage. Você está lá com ele, no coração dele, na mente dele, para ele A gente chegar enxerga lá. dois, né? Assim, os dois, não é Sim. um, sim. Imagina, para ele chegar lá, só Deus sabe o que a Cláudia passou. Essa O parte ninguém antes- conta, né? Ela é corajosa. O antes, lidando com pessoas todos os dias, pessoas de bom humor, pessoas de mau humor. Então, esse negócio de backstage, de verdade, você tá lá o tempo todo com ele e ele tá o tempo todo com você, porque vocês são um. Ah, Mim claro. também. Eu falo que uma coisa que eu sempre uso e falo para mim mesma, o maior palco que você tem é o palco da vida. Assim. Todos os dias você tem a chance de brilhar com alguém que cruza no seu caminho. Então, não é não ser ambicioso ou não querer chegar lá, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. É a parte personificada que as pessoas colocam nisso. Você tem a possibilidade, que é o mais maravilhoso, que é todo dia onde você passar, você poder deixar ali o legado, ou poder transformar a vida de alguém. Óbvio que ter um evento que leva milhares de pessoas e que você abrange em massa o que Deus colocou no seu coração, maravilhoso, claro, pelo amor de Deus, gente. Eu também quero que o Poder Network Fenomenal. Para mais tenha e mais 100 mil, mais e 200 mais. mil, 300 mil. Mas, independentemente disso, eu não pulo estágios da minha vida, sabe? São estágios. Eu nunca forcei. Era isso que eu estava tentando explicar. Tipo, não é forçar ou não. Claro que se eu quisesse subir no palco... Não é que quisesse. Se eu visse que era ali que eu ia subir ali no palco do Poder Network, nunca existiu nada que me proibisse de subir no palco do You're Poder there. Network. Hã? You're there! I'm você there tá lá! anyway. I'm You're there. there anyway. De qualquer das formas, eu tô lá. Aham. Mas é o que eu falo, é porque as pessoas jogam muito em cima da figura que tá ali. Entende? Repara que eu te falo, antes eu tava falando sobre isso, não é sobre mim só. Sim. Eu serei um canal para que outros sejam e mais sejam e mais sejam. Se eu quiser centralizar nisso com o objetivo de ter visibilidade para minha pessoa, então, peraí. Eu, Cláudia, eu não tô falando... Por exemplo, o Bruno é um cara que, independentemente de qualquer coisa, ele segue na visão dele do que Deus colocou no coração dele. Por isso que ele tá onde ele tá. Porque ele chegou lá e falou assim, Deus colocou no meu coração, eu vou fazer isso. E começou a Poder Network em Orlando para 1.200 pessoas. Entende? O que eu tô tentando explicar é que onde você estiver, independente, em qualquer... sei lá, posição empresarial ou familiar, você tá fazendo a diferença. Você tá fazendo a diferença, entende? Faça Porque com você tá excelência, fazendo o que Deus colocou no seu coração de forma, com excelência, com obediência. Agora, se Deus fala com você que você tem um propósito, aí é outra história. Você tem um propósito, Deus vem falando com você incessantemente, e você não se move, aí já é outra história. Eu posso todo dia, a minha vida inteira, Deus que eu me conheço, assim, que eu tenho consciência das coisas, não é de hoje. Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu servi pessoas a minha vida inteira. Desde que em Portugal, começando com a minha avó, com o meu pai, que eu era pequena, eu assumi a responsabilidade de cozinhar para o meu pai com 8 anos de idade, porque ele era bem chatinho. Pai, te amo, viu? Ela era bem exigente, típico português, minha mãe trabalhava e eu assumi a responsabilidade. Desde pequena, minha avó também. Ou seja, você serviu ali primeiro Você as tem a pessoas que oportunidade de estão perto, né, ao seu pra redor, depois- para depois você ganhar, né, mais e mais, porque o nosso objetivo aqui é um só. Né? A gente quer que as pessoas sigam um determinado caminho, que cresçam, evoluam, enfim. Então, assim, você começou ali com as pessoas, por começar com meu pai, né? Eu comecei com meu pai. Poxa, uma menina de 8 anos. Primeiro, vamos falar que isso tem 30 e muitos anos, né? Então, era outra mentalidade. E, enfim, os meus pais sempre fizeram tudo que estava ao alcance deles e dentro do conhecimento deles. Mas depois eu imigrei, fui para Londres. Eu servi a minha igreja durante anos. Não tinha nem carro, gente. Eu amassava neve, literalmente. Na hora de voltar da igreja, não tinha metrô. Eu tinha que ir de ônibus, pegar, sei lá, uns 3 ônibus. Eu não morava no centro de Londres. E eu servia todos os dias. Todos os dias. Desde a cantina, depois fiquei super mega feliz porque já fui para o caixazinho lá e tal. E eu aprendi a servir em 2008. Uau. Em 2000, aprendi a servir, que eu falo assim, num outro nível. Porque já era muito mais pessoas, dentro de um princípio que a gente acredita até hoje. Então, eu comecei... Dali, o que eu mais fiz na minha vida foi servir. A vida inteira, até hoje. Tá vendo? É um grande Até exemplo. hoje. Então, eu olho e eu falo assim...
Isso me ensinou muita coisa. Porque vou voltar no círculo que eu te falei lá atrás. Repara, primeiro era eu e o meu pai, por exemplo, se eu for adaptar esse círculo. Depois era eu dentro da igreja que eu frequentava, com inúmeras pessoas que frequentam a igreja. E depois hoje sou eu, por exemplo, é exatamente nesse lugar, que eu estou em ambientes que eu consigo fazer isso e colocar esse desejo também. Milhares de pessoas no mundo inteiro, gente. O evento, o Poder do Network, tudo que veio depois dele, hoje fala com milhares de pessoas em diversos países, né? A gente tem aqui nos Estados Unidos, acredito que foi para muitos estados, Brasil, para África, Suíça, né? Para Suíça, então, assim, rodou o mundo essa comunicação, essa mensagem. Olha só como o círculo foi avançando, e depois disso ainda outros projetos surgiram por conta do Poder do Network, né? Sensacional. Eu consigo ver isso muito através de mentorados do Bruno, né? De pessoas que fazem parte. Quantas pessoas foram ativadas? Esses dias eu estava conversando com o Bruno. Somos fruto. Eu tava no primeiro. Eu também estava no primeiro. Somos fruto. Quantas pessoas foram ativadas ali a buscar essa mesma ideal? Não sei, porque eu não quero, de novo, colocar espiritualizado mais. Para mim, é o que Deus tem a fazer através da minha vida, de uma forma até menos visível, enfim, mas que tem o seu impacto, e eu sei exatamente o impacto que tem. Eu sou muito tranquila em relação a isso. Mas, basicamente, é isso. O Poder Network, o Bruno, ele também é movido por isso. Quantas pessoas eu tive, eu já vi. Eu convivo com isso todos os dias. Eu vejo pessoas sendo ativadas, encontrando, entendendo o que é. Sim. Então, é isso. Não é sobre... Não é sobre mim. Não é sobre você. Você ter uma figura que você segue e essa pessoa tem, sei lá, quantos milhões de seguidores no Instagram, por exemplo... Tá tudo bem, porque ele chegou lá e ele tem um alcance grande. Amém. Quantos estão saindo de lá? Isso é bom. Quantos estão saindo de lá? Quantas pessoas você está tirando? Vamos falar de métrica, então, já que é Instagram? Me dá uma métrica. Quantas pessoas você ativou ali que estão fazendo igual você? Não é os milhões de seguidores, mas estão fazendo aquilo que é o que Deus tem a fazer sobre a sua vida. A cada Poder Network, eu glorifico a Deus, porque agradeço, glorifico, e a honra e glória é toda dele, de ver e receber testemunhos mesmo. É lindo, gente. Sim, é bem forte. Aí isso me mostra o quê? Poxa, estamos em movimento, estamos fazendo, vamos chegar lá. Certo, né? Vamos chegar. Agora, Cláudia, eu tenho uma pergunta para você. Pelo Bruno estar tão em evidência, você já se sentiu fazendo o que você não queria fazer só porque o outro viu em você aquilo que você nem gosta de fazer, mas a expectativa do outro... Nossa, mas a Cláudia deveria estar fazendo... Tá lá no palco. A Cláudia deveria estar fazendo... coisas que o Bruno também está fazendo. A Cláudia deveria estar aberta a mentorias. A Cláudia. Você já se sentiu assim? Ter que fazer aquilo que o outro impôs a você só porque a pessoa quer que você faça, mas não é você. Você já se sentiu fazendo coisa assim no corpo de outra pessoa, mas não sou eu? Sincera, objetiva. Já me senti, nunca me abalou, sempre encontrei caminhos com educação de passar uma mensagem para a pessoa. Sim. Se você falar assim, sentiu o quê? As pessoas me cobravam direto. Nossa, demais. Por isso e eu dava inúmeras... não, calma, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Mas dentro de mim, sinceramente, nunca me abalou. Sim. Você sabia onde você queria chegar. Que eu tô querendo falar desde o início. Ela sabe quem ela é. Exato. Ponto. Ela sabe quem ela é. Com 8 anos de idade, lá em Londres, e hoje. Ela não mudou, percebem? Sim. Ela sabe quem ela é. E ela sabe a essência que ela carrega. Então, ela não precisa de prova. Quem sabe quem é, não precisa de prova. Isso aí. Eu resumo objetivo a sociedade, as pessoas, elas nos cobram, mas quando você sabe de verdade aquilo, quem você é e o que Deus colocou dentro do seu coração e o que Ele tem para fazer através da sua vida, isso não te incomoda, isso não te desmotiva. E é isso que eu bato, ela resumiu assim, objetivamente, que quem me conhece há muitos anos, que convive comigo todos os estágios da minha vida, fala exatamente a mesma coisa. Você é a mesma pessoa, genuína, verdadeira e autêntica. Por quê? Porque sou eu. E no dia que não for eu, te garanto, é perceptível. O meu rosto muda na hora. Eu não consigo. É algo... o lado português vem a tona. Eu sou muito transparente. Porque se eu fosse te falar assim, o porquê... Primeiro, porque é a minha essência.
né, quem eu sou. Segundo, porque a minha vida inteira das coisas, eu sempre agradeço a Deus, mas de tudo que eu aprendi com a minha avó, sobre fé, sobre orar, enfim, o que eu carrego dentro de mim, o que eu pedi a Deus e peço até hoje, é que Ele não transforme o meu coração. Que o meu coração seja todo o dia a semelhança daquilo que Ele tem para fazer atrás da minha vida. Que Ele pode transformar tudo. Sabe? Tipo, meu cabelo, posso ir lá fazer uns preenchimentos, posso mudar o estilo de roupa, até que não seria eu, tá? Porque eu sou bem... Quem me conhece sabe, eu adoro um moletom, um tênis, prática. Tipo... É muito pra tudo que a Cláudia faz, até ela prática. precisa ser prática. Eu sou muito prática. Sim. Mas algo que eu sempre peço e agradeço a Deus todos os dias foi Ele ter blindado o meu coração. Porque no mundo que a gente vive, com os acessos que a gente tem, é muito fácil se perder. Por isso que eu te falo do adaptado e quem você é de verdade. Muito bom. Então, eu tô tentando resumir aqui que é natural você se adaptar, é natural você evoluir, é natural que lá atrás eu não gostasse, sei lá, de pintar a unha de vermelho e hoje eu pinto de vermelho. Não, porque eu aprendi a gostar, falei, poxa, tinha um bloqueio sobre isso. Ou a gente ir melhorando. E em ambientes específicos, sim, você tem que saber o momento de falar, o momento de ficar calada e sempre mantendo uma coisa que se chama postura e comportamento. Gente, eu fui, de verdade, a vida inteira eu fui desse jeito. Se me obrigarem aqui a falar de outra forma, mais devagar ou mais lento, ou falar frase bonitinha, não vai sair. Não sai, eu não consigo. Porque eu não monto frase na minha cabeça. Eu compartilho. Eu falo que eu não dou conselho. Eu compartilho aquilo que eu vivi e superei. Ponto. Muito bom. Agora, tem gente que gosta de dar conselho. E tá tudo certo. Você não usa a palavra conselho? Claro que sim, várias vezes. Mas, numa forma geral, um conselho é algo assim, olha, tem que fazer assim, 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 assim. Um conselho que a gente fala que é o que você viveu, você fala assim, aconteceu comigo Faz assim, sentido, compartilha a assim, experiência. assim. Eu bati a cabeça aqui, bati aqui, bati aqui. E depois de muito bater, o que funcionou pra mim foi isto. O que funcionou pra mim. Mas Isso com não isso você significa- antecipa, né? Você faz com que o outro não Aí eu tô cometa isso, tá encurtando ali ajudando. alguns processos que podem acontecer mediante aquela situação. Mas eu não tô te falando, faz assim, assim, assim. Eu tô te falando, vive. Eu vivi e no final foi isso. Desculpa. Muito Bom, bom, gente, a gente bom. vai ter que acabar. Eu tô aqui, esse deixar, beat né? continua, né? Falamos tudo um pouco. Tá muito Não bom. Sempre Tempo eu voa. dando a má notícia de que vai acabar. Ela que dá a notícia? Ela que dá. Eu É falo, sempre. agora acabou. Ah, tá. Porque senão vai a tarde inteira. Né? Senão a gente fica aqui num papo. Ih, é papo pra mais de... Eu acho que a gente tem que deixar uma Olha. próxima data marcada Já, pra já. gente conversar, né? Assim, no podcast ao É. vivo não tem desculpa aqui, né? Exato. Pessoal, manda aí perguntas, tópicos, alguma coisa. Manda pras meninas aqui. Eu prometo que se vocês quiserem também, tá? Porque, pelo amor de Deus, elas estão me colocando no nível que não é isso tudo não, tá? Tô brincando. Mandem perguntas, mandem aí alguma coisa específica ou mandem do direct, deve ter Sim. no Instagram. Alguma coisa que a gente pode fazer diferença e podemos fazer algo dentro disso aí, Sim. interagir com as pessoas, poder deixar um pouquinho aí da nossa experiência e plantar essa sementezinha do bem, de levar essa mensagem. É minha sugestão, mas Eu vocês... amei. Elas Só que o mandam. começo. Tá? Eu amei, já amei. Quando? Já temos data? Já temos data? Bom, gente, então essa foi a conversa com a Cláudia Velar. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso podcast e até a próxima. Tchau. Até a próxima.